Olá, seja bem-vindo ao GP1 Podcast. A partir de hoje, um espaço para conversas francas, sem pressa e com profundidade sobre os assuntos que fazem parte da vida dos piauienses. Aqui vamos receber autoridades, especialistas, empresários e pessoas que têm histórias para contar e muito a contribuir para o debate público. E não poderíamos começar melhor. Nosso primeiro convidado é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o conselheiro Kennedy Barros. O Tribunal de Contas é um órgão que fiscaliza como o dinheiro público é aplicado. Acompanha contratos, obras, licitações e ajuda a garantir que os recursos cheguem onde realmente devem chegar. Muita gente ainda não conhece o trabalho do Tribunal de Contas do Estado e o impacto que ele tem no dia a dia da população. Presidente Kennedy Barros, seja muito bem-vindo ao GP1 Podcast. É uma honra inaugurar este projeto com a participação de Vossa Senhoria. Primeiro, eu quero parabenizar pela iniciativa, o portal já tradicional, muita audiência, e cria esse espaço para o podcast. Quero agradecer a deferência de ser o primeiro entrevistado e medidas assim servem para o próprio tribunal poder conversar com a população, como você mais disse, mesmo disse, se tornar mais conhecido. Então, motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Presidente Kennedy Barros, a maioria conhece o senhor como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Mas antes de ser presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos conte da sua história, adolescência, juventude, onde nasceu, como se tornou advogado. Eu nasci na cidade de Picos e desde muito cedo eu tive muita admiração, assim, pela vida pública, admiração muito grande pela política enquanto ciência, ver a política como um meio de transformação da sociedade. Então, nessa lógica não poderia ser diferente, escolhi como profissão a advocacia. Fiz minha formação jurídica na Universidade Federal do Ceará, depois dela concluída vim para Picos, onde advoguei por muitos anos, período em que me tornei diretor de uma rádio em Picos, Rádio FM Cidade Modelo, e, por fim, tive uma experiência política, com um mandato. Fui candidato na eleição de 1994 a deputado estadual, me elegi, tive uma grande oportunidade de conhecer, o parlamento e não fui nem candidato à reeleição. Voltei para a advocacia e, no ano de 2002, uma sugestão do então presidente Jesualdo Cavalcante, no sentido de me estimular a concorrer a uma vaga de conselheiro. Então a ideia foi do conselheiro Jesualdo. E eu, ouvi seu conselho e fui feliz na luta, consegui ir para o Tribunal de Contas, onde permaneço até hoje. Ou seja, depois que fui para o tribunal, fiquei impedido também de advogar. Estou no Tribunal de Contas até hoje. Na vida particular, eu sou uma pessoa que gosto muito de futebol, hora de lazer, futebol, tomar um vinho. E no mundo espiritual eu tenho uma boa caminhada de igreja. Desde os meus tempos de colégio das irmãs na cidade de Picos, foi uma coisa que me tocou muito. A vida numa caminhada de igreja. Sou católico praticante, aqui em Teresina eu frequento a paróquia de Fátima. E é um meio que eu acho que todo mundo deve ter, uma busca de crescimento interior, a história de você fazer sua história procurando imitar o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Então é nessa lógica que eu mais ou menos, eh, resumo minha vida. Sou casado, tenho 3 filhos, sou muito caseiro, acho que ser caseiro é uma coisa que faz você curtir a família, faz você, ter tempo para uma boa leitura, tempo para uma boa reflexão. Mais ou menos em linhas gerais, é a minha vida de forma resumida. Conselheiro Kennedy Barros, lá em Picos, deu mais trabalho a advocacia ou dirigir, presidir a Rádio Cidade Modelo FM? Olha, todas são atividades que lhe ensinam.
Eu digo que toda experiência na vida você ensina e você aprende. Aquela FM foi a primeira FM do interior do estado. E hoje ainda ela é uma FM, com muito conceito, rádio de muita audiência na cidade de Pix. Então, é um desafio, mas eu tive a sorte de ver o tanto que no Piauí nós temos talentos. Talentos que, eh, se mostram, inclusive na capital. Durvalino é um jornalista conceituado, é do município de Pico. O Júlio César, aqui do Portal, ele no tempo lá trabalhou na rádio Cidade FM, ou seja, são pessoas que, despontaram desde cedo com esse talento. Assim como no mundo esportivo, Pico já teve oportunidade de ter jogadores como Leonardo, como Rômulo, agora como René. Na vizinha Jaicó, jogador Hércules. Então eu falo muito quando a gente está falando, sobretudo nessa questão aqui de shows em Teresina, aqui no Piauí, como a gente tem que valorizar a prata da casa. Nós temos talentos aqui, talentos, no campo da música, no campo da cultura, no campo do mundo dos escritores, que tem que ser levado em consideração. Valorizar a prata da casa. O senhor falou que gosta de futebol, além da seleção brasileira, para qual time o senhor torce? Fluminense, que inclusive retoma hoje o Campeonato Brasileiro com o Bragantino, a estreia do Hulk. Expectativa é a melhor possível. O Fluminense está bem no Campeonato Brasileiro, está classificado na Libertadores e está classificado na Copa do Brasil. Então eu só tenho a expectativa de agora realizar uma alegria, um sonho que não foi possível com a seleção brasileira. Literatura, o senhor escreveu um livro, é principiante. Parou no primeiro livro, prepara outro? Esse primeiro livro teve uma intenção mais didática, como é que foi? O meu mestrado foi em ciência política na Universidade Federal do Piauí. Eu achei por bem, desenvolver minha tese na linha do que eu trabalho hoje, políticas públicas, ou seja, como um meio de transformação da sociedade. Então esse livro foi objeto, foi na realidade a minha tese de mestrado. E agora estou lançando um outro que foi uma CPI que teve aqui no Piauí em 1998. Uma CPI que teve começo, meio e fim, dos conflitos agrários. Eu fui o Uhum. relator. Nessa lógica agora de discutir, essa questão fundiária dos cerrados, no litoral, que nós estamos acompanhando de perto, no litoral, que o Tribunal de Justiça, a Procuradoria do Estado, através da pessoa do doutor Fagner, fez um trabalho brilhante nessa questão e conseguiu resolver os graves problemas fundiários que tinha no cerrado. Agora estamos tentando resolver no litoral. E esse meu trabalho foi um trabalho que já discutia essa questão. Foi uma CPI proposta pelo conselheiro Olavo Rebelo, que foi o presidente da CPI, eu fui o relator. Então esse relatório eu estou transformando no livro, devo lançar agora no mês de agosto. E tenho ideias de ainda lançar mais uns para frente. É uma coisa que me incomoda muito hoje na humanidade, é essa questão da fake news. Eu acho que é uma grande chaga social, ela destrói imagem, ela destrói conceito, ela destrói realidade, e a rede social que tanto agrega, ela não pode ser um território sem lei. Então eu tenho como objetivo, se Deus me der essa graça de realizar, é fazer meu doutorado e discutir esse tema, relacionado às redes sociais e fake news. O primeiro livro do senhor tem como nome, título? Exatamente voltado à questão da política pública no Piauí, a Política análise do resultado das políticas públicas desenvolvidas pelo Tribunal de pelo Contas. Tribunal de Contas. Então é um livro didático. Sim, é um livro técnico à medida que ele relata uma experiência, que no meu entendimento é exitosa, que demonstra que à medida que uma gestão pública é avaliada, concomitantemente, monitorada em tempo real, os resultados tendem a aparecer mais, porque você integra-se com a população, você corrige eventual falha num determinado momento e você bota o controle social, a sociedade, o cidadão, para poder fazer parte desse acompanhamento de política pública. No parlamento estadual foi só um mandato como deputado. Foi, eu não me candidatei nem à reeleição. Foi uma experiência fantástica, eu tive ali grande aprendizado. Eu aproveito inclusive para mostrar que um dos erros é que às vezes você criminaliza a atividade. Criminalizar a política não é a solução. A política é a atividade para transformar a sociedade. A política ela não é diferente de outras áreas. Você tem político bom, político ruim, você tem médico bom, médico ruim, você tem advogado bom, advogado ruim, você tem jornalista bom, jornalista ruim, você tem empresário bom, empresário ruim, você tem religioso bom, religioso ruim. Então, a atividade política, por a atividade estar mais em evidência, as pessoas tendem a
a fazer uma análise e terminar misturando o joio com o trigo. Todo é igual e não é. Toda atividade tem os bons e os ruins. Então eu acredito muito na transformação da sociedade através da ciência política. É uma arte que visa melhorar a vida da população. O senhor foi eleito em 94? 94. Na época era MDB, PMDB, PFL e PDS. Sim, tinha os partidos, eram os partidos maiores naquela época, PMDB, PFL, o PDS P já era PP, me era parece, na época, PDT já PDT. existia, PT, nesse contexto aí. O senhor foi eleito pelo Fui eleito pelo PFL e em seguida, no decorrer do mandato, eu fiz minha transferência para o PSDB. agora o senhor já descende de uma família de políticos, né, lá em Sim. Picos. Meu pai foi prefeito de Picos, foi deputado estadual 5 vezes, foi também conselheiro do Tribunal de Contas. E o meu tio Abel, médico, foi, prefeito de Picos 2 vezes e deputado estadual. Hoje já não gozam aqui da nossa intimidade, já foram para outra dimensão e seguramente estão com Deus. Quando o senhor deixou o parlamento, deixou a política, imaginou que iria para o Tribunal de Contas do Estado? Não, quando eu saí do quando eu saí da vida pública, eu saí e retornei para a advocacia. Eu tinha parado no período que fui não é que eu parei, no período que ainda tive como deputado, ainda advoguei, mas advogando numa proporção muito menor. Eu voltei para a atividade exclusiva do escritório e aí, 3 anos e meio depois, veio essa sugestão. Não foi nenhuma sugestão minha, como eu lhe falei, foi do então conselheiro Jesualdo Cavalcante, uma pessoa que eu tinha a maior admiração, eu não, o Piauí, pelo cidadão que foi, pela grandeza que teve. O Jesualdo, tudo que fez na vida, fez com perfeição, fez com dedicação, fez com zelo profissional, com ética. É um dos grandes piauienses, eu diria, nos novos tempos. Conselheiro Kennedy Barros, quando o senhor advogava, tinha um escritório de advocacia, era uma advocacia especializada ou advogava de Olha, forma geral? quando você chega no interior, você faz praticamente uma advocacia mais geral. Mas as áreas que eu me identificava mais era direito penal e direito eleitoral. As áreas que eu me identificava mais. E, consequentemente, direito administrativo, voltado muito para essa questão vinculada à atividade do acompanhamento das atividades de administração pública. Conselheiro Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. É um mito que o Tribunal de Contas tem uma atuação distante da população. Qual é hoje a principal missão do Tribunal de Contas do Estado? Deixa eu lhe dizer, tudo na vida, a gente tem que ter a humildade de se abrir, inclusive para crítica. E, a minha visão de interagir com a sociedade veio desde o tempo que cheguei no tribunal, porque eu mesmo tinha uma visão crítica. Qual era a visão que eu tinha? Que o tribunal se preocupava muito com política avaliação das contas dos atos já praticados, é o que nós chamamos de análise a posteriori. Os gestores praticam os atos, enviam as prestações de conta para o tribunal e o tribunal, depois dessas prestações de conta lá chegando, vai fazer uma análise, gerar relatórios e, consequentemente, aprovar ou reprovar, encaminhar para os órgãos competentes para as outras providências. Quando é crime contra a administração pública, quando é ato de improbidade, quando é ressarcimento ao erário. O problema é que, agindo assim, o tribunal só vai atestar que o prejuízo foi causado. Então, eu sentia falta do tribunal que agia concomitantemente para impedir as falhas. É o que eu digo assim, é mais importante do que você chegar no final do exercício e ter um relatório que diz: Tribunal de Contas, durante o exercício tal, imputou tantos milhões porque foram causados prejuízos aos cofres públicos. É uma manchete melhor dizer assim: foi a atividade pedagógica concomitante do tribunal que impediu que tantos milhões fossem desviados. Então, ao longo do tempo, o sistema de controle externo no Brasil, Neide, foi mudando sua visão e foi atuando muito mais concomitante mais que a posterior. Então, hoje, quando chega no final do exercício, a gente tem os relatórios do que o tribunal impediu que fosse dano e, infelizmente, tem um relatório dos danos que não foi possível eh, impedir para as medidas cabíveis. Aqueles que deram causa vão responder,
junto à justiça comum por crime contra a administração pública, por improbidade administrativa, vão ficar inelegíveis. As empresas que fizeram coisa errada vão ficar impedidas de contratar com a administração pública e aqueles que causaram o dano vão ser instados a devolver o dano que causaram. O ideal é, como eu digo, o ideal é não ter que correr atrás, é impedir. Então o tribunal tem agido muito nisso e para isso tem investido muito em pedagogia. Pra você ter uma ideia, nós temos uma escola de conta que agora, no dia 21 de agosto, vai ganhar inclusive uma sede própria, porque nós tínhamos a escola de conta hoje funcionando num anexo, num andar. Agora nós vamos ter um prédio só da escola de conta, do Tribunal de Contas. Só isso aí já mostra a interação e o quanto que isso é benéfico. Nós estamos fazendo, em média, nele, 8 encontros regionais. O tribunal se desloca com os técnicos, interage com os gestores, interage com a população, tudo no sentido de gerar transparência, acompanhamento de administração pública. Nessa lógica, eu diria que a escola exerce um papel importantíssimo. Lá nós vamos ter agora, inclusive, um estúdio de rádio e um estúdio de TV. Para quê? No dia que nós quisermos fazer curso à distância, uma equipe do tribunal se desloca e daqui você tem como fazer treinamentos mais variados, como tem feito com frequência. E esta busca de interação, eu posso resumir para você aqui numa experiência que é exitosíssima. Por exemplo, qualquer cidadão, no seu computador, na sua casa, pode pegar um computador e buscar lá no site do tribunal. Web licitações. Ali não há um município que as licitações que vão ocorrer não estejam naquele site. Basta você clicar no link, buscar o município e todas as licitações estão ali. Ou seja, qualquer pessoa do povo que quiser acompanhar, ela pode ver onde vai ter a licitação, ir lá e inclusive ser parceira do tribunal. Chega lá e diz: olha, aqui está marcado uma licitação para 9 horas, eu estou aqui filmando, não tem equipe de licitação nenhuma resumida, então tudo indica que ela vai ser montada. No próprio computador, ela entra no link da ouvidoria e manda essa informação ao tribunal instantaneamente, manda bloquear essa licitação. Aí você me pergunta: mas o tribunal não pode fazer isso? Faz. O problema é que as licitações são em 224 municípios, em todos os órgãos do Estado. Não tem como o tribunal estar presente em todas as licitações ao mesmo tempo. Daí a necessidade de interagir com a população, que nós chamamos de controle social. Então a escola ela tem 3 objetivos: qualificar nossos servidores, qualificar os gestores e qualificar a sociedade para, através do controle social, fazer o acompanhamento da gestão pública. Eu vou lhe dar mais 2 exemplos. Eu falei de licitação. A licitação ocorrendo tudo normal, vai para a fase do contrato, que você se referiu aqui no começo da entrevista. Contrato e a execução dele. Aí você tem o Obras Web. Se você clicar lá no Obras Web, todas as obras, todos os serviços prestados estão lá, no portal. E a população pode acompanhar. Um exemplo: estamos se construindo uma quadra poliesportiva. O sujeito vai lá e diz: olha, eu estou acompanhando aqui o cronograma físico-financeiro, ele está aqui à altura da cobertura, mas aqui na obra está no alicerce. Ele faz essa filmagem, representa para o tribunal, conta bloqueada. Notifica gestor, notifica construtor, prazo de tantos dias para botar cronograma físico e financeiro. Só desbloqueia quando é isso. Você tem notado como item obra inacabada, a gente quase não vê mais falar? Por quê? Porque o tribunal tem feito esse acompanhamento concomitante. Vamos para o terceiro ponto: RH Web. Às vezes você vai fazer um concurso, faz com a empresa inidônea. Às vezes o gestor mal intencionado pode querer marcar as cartas. Se não tiver um acompanhamento, ninguém vai detectar que aquela empresa é sem credibilidade, vai gerar um número de aprovados e quando passa a comprovação do estágio probatório, nada mais pode fazer para anular. Então hoje o tribunal, através desse RH Web, vinculado à questão de pessoal, para fazer um concurso tem que mandar o edital para o tribunal. O edital, o tribunal vai pesquisar a idoneidade dessa empresa que está se propondo a fazer o concurso. Vai dizer se está tudo ok. Depois dos aprovados, tem que mandar a lista para o tribunal para ver se a ordem está sendo seguida. Ou seja, tudo isso é medida que a população pode acompanhar, ser parceira do tribunal e no próprio computador reclamar para o tribunal. Inclusive podendo fazer a denúncia anônima, que às vezes existe pessoas que ficam com medo de ser retaliadas, moram numa comunidade. Então, para preservar a imagem, para lhe dar segurança, até isso o tribunal faz. Eu fiz assim uma grande exposição para lhe mostrar o esforço que o tribunal tem feito
a estar cada vez mais próxima da população. E posso lhe assegurar que tanto no quesito resultado, como no quesito integração, é muito exitosa essa forma. Conselheiro Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e como é a resposta dos prefeitos, da APPM, a essa proposta do Tribunal Didática de ter essa escola para, vamos dizer, instruir os secretários, os assessores, os prefeitos a não cometerem irregularidades com os recursos públicos? Eu elogio a conduta da PPM, o atual presidente, o Pompilho, o ex-presidente, os ex-presidentes, todos estavam nessa linha de procurar essa linha de parceria com o tribunal, porque o que o tribunal quer é o quê? De forma pedagógica conduzir para que tudo seja certo, transparente e dentro dos ditames legais. Então, nessa lógica, a PPM tem sido sim uma parceira do Tribunal de Contas. E a ideia do tribunal não é assumir as gestões. O Tribunal de Contas tem como principal missão, dada pela Constituição de 88, o acompanhamento das políticas públicas. Acompanhar as políticas públicas não é sentar na cadeira do gestor. Quem foi eleito é o gestor. Ele é quem vai gerir. Agora, como tudo na vida tem limite, e o limite está na lei. Então, o que o tribunal faz é monitorar, pedagogicamente, ensinar para que tudo seja transparente. Porque existem erros intencionais, onde o gestor faz com dolo, visando mesmo fazer errado, mas existem erros, porque a administração pública é muito complexa, sem interesse de errar, mas pode errar. Daí eu dizer que dano se causa por má fé ou às vezes até de boa fé. Se causa dano por desconhecimento. Então a ideia do tribunal é qualificar esse gestor exatamente para fazer a coisa certa e para separar o joio do trigo. Então aqueles que buscam no tribunal uma orientação, o tribunal tem dito, nesse encontro diz, tem uma dúvida, vai ao tribunal. Não toma a decisão antes de agir. Então aqueles que têm seguido essa orientação, seguramente têm mais possibilidade de manter uma administração dentro da legalidade. E aqueles que insistem em fazer errado vão responder pelos erros que eventualmente cometerem. Presidente Kennedy Barros, essa atuação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ela vai além dos municípios, chega ao governo do estado, às secretarias, aos órgãos do governo do estado? Os órgãos mais auditados no Tribunal de Contas são exatamente o governo do estado e a prefeitura de Teresina. Por quê? Porque são na capital. São os mais auditados, exatamente porque tem o maior volume de recursos. Então, a fiscalização ela se dá de forma ampla. Ela se dá de forma ampla. Ela se dá tanto no contexto dos estados, dos órgãos do estado, como se dá no contexto dos municípios. Como é a relação do Tribunal de Contas com a Assembleia Legislativa? A Assembleia também tem de prestar contas ao tribunal? Está sob a fiscalização do tribunal também? Sim, o Tribunal de Contas, veja como a legislação, inclusive isso aí é uma questão que às vezes as pessoas interpretam errada. O tribunal é um órgão auxiliar da Assembleia. Não. O tribunal auxilia a Assembleia num ponto. As contas do governador, assim como a conta dos prefeitos, o julgamento é na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Assim como as contas do presidente da República, o julgamento é no Congresso Nacional. Mas por que assim? Porque o prefeito, em regra, o governador e o presidente da República, ele não ordena despesa. Então, a avaliação é mais macro. Índice, como é que se comportou os índices constitucionais, investimento em saúde, em educação, lei de responsabilidade fiscal. Essa é a lógica. Então, o tribunal emite um parecer. Por que, que o tribunal é que emite esse parecer? Porque ele tem um quadro técnico. A mesma coisa fala o Tribunal de Contas da União. Para a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, balizar-se e julgar as contas do prefeito e as contas do governador. Então, aí é um parecer. Neste caso específico, o tribunal auxilia para um fim. Aí há quem às vezes entenda que o tribunal é um órgão subordinado, não tem nada a ver com subordinação. A Assembleia tem a autonomia dela, o Tribunal de Contas tem a autonomia dela e a parceria tem sido muito boa no quesito, inclusive, de acompanhamento de política pública. Como deve ser, os órgãos eles precisam ser maduros, precisam cada qual cumprir sua função. Não é uma relação de subordinação, é uma relação de respeito, é uma relação de
cada um cumprir seu papel. A Assembleia é um poder independente, tem uma missão importante, o Executivo do mesmo jeito, o Judiciário do mesmo jeito, e o Tribunal de Contas, o Ministério Público são órgãos também que têm seu mistério e têm que cumprir sua função. Hoje o tribunal age em rede, inclusive. Você vê que existe uma rede de controle, ela é congregada com todos os órgãos que fazem fiscalização. Tribunal de Justiça, TRT, Justiça Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, Polícia Civil, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Previdência Social, Receita Federal, ou seja, de um modo geral, as informações de um servem para o outro. O tribunal tem uma informação que serve ao Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, envia para lá. Do mesmo jeito, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União tem uma informação que serve para o Tribunal de Contas, encaminha para o Tribunal de Contas. A Receita Federal tem uma informação que importa para o Tribunal de Contas, ela manda. O Tribunal de Contas tem uma informação que importa à Receita Federal do mesmo jeito. Previdência Social, INSS, do mesmo jeito. Ou seja, essa atuação em rede faz com que os achados de cada órgão sirva para o órgão e sirva para os outros também. Isso é o que a gente chama de atuação em rede. Tudo no sentido de combater erros em administração pública. O que mantém o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí são recursos também oriundos do governo do estado. As contas do Tribunal de Justiça também passam pelo Tribunal de Contas do Sim, Estado? sim. Todo órgão que manuseia recursos públicos presta conta ao Tribunal de Contas. Todo Uhum. órgão. Todo órgão. Presidente, agora, e o Tribunal de Contas do Estado? Ele se autofiscaliza ou Não, como é? o Tribunal de Contas, as contas do Tribunal de Contas são julgadas na Assembleia Legislativa. São julgadas lá? Sim. Agora, eu falo assim, as despesas, os gastos, todos eles são. O tribunal tem um quadro técnico independente. O fato de ser um quadro do Uhum. tribunal não é de subserviência à gestão do tribunal, não. Faz análise, relatórios e encaminha para o tribunal, para a Assembleia Para a Legislativa, Assembleia que Legislativa. pode também, querendo, auditar, discutir, pedir informação. Tudo tem que ser transparência. Uhum. A regra é a transparência. O Tribunal de Contas, ele deve ser modelo. Para fiscalizar os outros, ele tem que ser modelo. Essa é a lógica. Tem que tirar a primeira trave do olho. É bíblico, né? Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Kennedy Barros. Agora, o tribunal faz todo um trabalho, ao final reprova as contas de uma administração ou aprova com ressalvas. Aí, lá junto à Câmara de Vereadores, o prefeito consegue reverter a situação. Então, todas aquelas punições às quais ele poderia estar sendo apenado se tornam nulas? Não. A Câmara Municipal, ela só julga as contas do prefeito. Ali o tribunal emite um parecer, ela vai julgar. É um julgamento político. Uhum. A Assembleia Legislativa julga as contas do governador. O tribunal emite um parecer. Conta de secretários ou de prefeito que ordenou despesa, o tribunal julga e não vai para a Câmara apreciar, não. Ali faz coisa julgada administrativa. E esses julgamentos podem ser objeto de representação no âmbito do Ministério Público. O tribunal, quando condena, encaminha inclusive para a execução. A Procuradoria dos Municípios, a Procuradoria do Estado, encaminha, quando é o caso de improbidade administrativa, para o Ministério Público para poder fazer as ações de ressarcimento. Quando é crime contra a administração pública, do mesmo jeito. E o fato da Assembleia Legislativa poder julgar, o fato da Câmara poder julgar, não quer dizer que esse parecer, ainda que ele tenha modificado, ele não sirva para o Ministério Público embasar e fazer uma representação, abrir um inquérito, conduzir com a investigação, de forma alguma. Então, é onde eu digo, aquela história de dizer auxiliar, as pessoas às vezes passam Uhum. despercebidas do que é de fato. As contas que foram reprovadas no tribunal, aí o tribunal não emitiu o parecer, não, foi um julgamento, cabe recurso no tribunal, mas faz coisa julgada administrativa. Aí você pode recorrer ao judiciário. Mas o Ministério Público, de posse dessas informações, pode inclusive propor as ações de improbidade, de crime contra a administração pública. Inclusive, quando o tribunal julga as contas irregulares, elas vão para uma lista de inelegíveis. E vai a lista, como foi agora, para o Ministério Público Eleitoral fazer a representação. E na representação, o TRE vai dizer se está inelegível ou não está inelegível. Então, pode ter problema no registro, pode ter problema da diplomação, e quando é o caso
de crime contra a administração pública, no caso de crime eleitoral, ainda pode ser objeto de cassação, inclusive no mandato. Presidente Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E a tecnologia, de que forma o tribunal está se servindo dela para evitar desvio de recursos públicos, a famosa corrupção? O tribunal se utiliza da forma mais abrangente possível. Pra você ter uma ideia, ainda em 2011, 2012, quando eu fui presidente do tribunal a primeira vez, nós compramos uma sala-cofre. Um dos objetivos da sala-cofre é guardar publicações. Por exemplo, antigamente você fazia uma publicação e não ficava guardada em lugar nenhum. Se um dia vier um questionamento, você pode forjar uma publicação que não existiu. Hoje, esses documentos ficam guardados no cofre do tribunal. Se você enxertar, não vai passar porque você vai cotejar com o que está lá na sala-cofre. Então, processo eletrônico, eh e nós temos um carro que ele para essa história de apuração de obra é um laboratório. Asfalto, por exemplo, ele perfura e sabe a composição do material, se o preço está compatível com o que ali foi aplicado. Agora, ferramenta de IA, o tribunal já tem toda essa lógica de acompanhar tudo que tem no mundo da informática e de atualização no âmbito do Tribunal de Contas. Ele busca se aprimorar sempre. O tribunal hoje, no Brasil, age nele, numa grande liderança da ATRICOM, Associação de Todos os Tribunais de Contas. As boas práticas de um terminam sendo no laboratório do MMD, que é o Marco de Medição que o tribunal faz cada ano, Marco de Medição e Desempenho, que começou de uma ferramenta chamada QATC, Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, onde os próprios tribunais se auditam, uns auditando os outros. Auditores de outros tribunais vêm auditar o tribunal, daqui vai auditar em outro lugar, para produzir um documento de como está esse acompanhamento das políticas públicas e condensar isso anualmente para que as boas práticas de um possam reverberar nos demais. Ou seja, tudo é uma linha de aperfeiçoamento, inclusive segmentado também com o Tribunal de Contas da União. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Kennedy Barros. Em ano eleitoral, sempre o tribunal faz aquela famosa lista dos inelegíveis e encaminha ao Ministério Público Eleitoral. O que é necessário fazer para estar nessa lista de inelegíveis, presidente? As contas, uma vez reprovadas, automaticamente o gestor entra na lista. Ele entra por um prazo do julgamento daquela conta. Por 8 anos ele está naquela lista. Por isso que a lista, ela altera. Há aqueles que já passaram esse prazo e há os novos que chegaram. Ela está todo o tempo modificando, uns saindo e outros entrando. Então essa lista ela é encaminhada para a Justiça Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral, como também a população, pode fazer uma representação para questionar, estando naquela lista, se pode ou não registrar a candidatura. Então é nessa lógica que essa lista é enviada. É uma determinação legal e há uma discussão no âmbito da Justiça Eleitoral, onde o gestor pode alegar que aquelas falhas não são insanáveis, e elas foram mais de caráter formal. Mas eu digo, no âmbito do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas leva em consideração quando vai julgar. O que é aprovação com ressalvas? É quando o tribunal entende que tem falhas, mas elas são formais, que não em si justificam a reprovação. É o que se chama Aprovação com ressalva. aprovação com ressalva. E o que é reprovação? É quando você entende que aquelas falhas que resultaram na gestão caracterizaram ou desorganização administrativa que tumultuou a vida administrativa daquela circunscrição ou que causou dano à municipalidade. Mas eu digo, este é o papel do tribunal. A lista consta o nome dos reprovados, é encaminhado para a Justiça Eleitoral, que lá se debruça e chega à conclusão se é ou não caso de registrar ou não as candidaturas. Cada um tem sua função específica no escopo constitucional. Depois de estar nesta lista, é um trabalho danado para sair, então é melhor seguir as orientações do tribunal, né? Como eu digo, a gente investe muito lá no tribunal em pedagogia. O tribunal se desloca, o tribunal tem uma escola, se propõe a treinar as equipes. Quantas equipes chegam no tribunal? Nós temos dificuldade com relação à lei de licitação, com relação aos contratos, com relação a esse departamento de recursos humanos. É possível fazer aqui no tribunal um treinamento com a equipe? A escola de conta faz. Então, quer dizer, você dá toda a base necessária para quem quer acertar, acertar.
Onde eu digo, separar o joio do trigo. A regra é a desonestidade? É não. Infelizmente tem muito despreparo, como infelizmente tem desonesto. Na vida, todo lugar é assim, tem todo lugar honesto e desonesto. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o senhor disse que a Prefeitura de Teresina e o governo do estado são os 2 órgãos mais fiscalizados, porque ficam na capital do Piauí. Quando o prefeito Silvio Mendes assumiu, ele declarou que enviou 3.000 processos ao Tribunal de Contas do Estado, relatando irregularidades da gestão anterior à gestão do doutor Pessoa. Como é que o tribunal tem analisado todas essas denúncias e a que conclusão chegou até agora? Quando a municipalidade buscou o tribunal pediu para que ele encaminhasse aqueles fatos que ele já, em sede de controle interno, fez a fiscalização, e ele mesmo instaurasse as tomadas de conta que ela nasce no controle interno logo, para a fase de julgamento passar no tribunal. Isso foi dito para a municipalidade. Você está detectando que teve falhas. Se essas falhas estão materializadas, você abre as tomadas de contas e envia para o Tribunal de Contas. Você pega no âmbito do Tribunal de Contas da União, um recurso é enviado para o município. O controle interno, a CGU, ela faz esse acompanhamento. Quando tem alguma irregularidade, ela abre uma tomada de conta e passa o julgamento do Tribunal de Contas da União. No âmbito dos municípios e do Estado é para ser assim. Há uma irregularidade, o próprio controle interno pode fazer a abertura desses processos e encaminhar a fase de julgamento do Tribunal de Contas. Então, o que a Prefeitura Teresina fez, muitas situações ela não tinha, ela viu que eram indícios fortes de irregularidade, passou para o tribunal. O que é que o tribunal faz sobre isso? Debruça-se e vai estudar. E no caso que ela já abriu uma tomada de conta, ela já tem como uma forma não só mais de indício, entende que está muito palpável, ela pode abrir a tomada e mandar para o Tribunal de Contas. Os processos andam, as informações andam. Já teve, inclusive, 2 contas julgadas da municipalidade, o parecer prévio encaminhado para a Câmara da Gestão foi de irregularidade. Conselheiro Kennedy Barros, agora o Tribunal de Contas parece que está tendo um trabalho com a atual gestão do prefeito Silvio Mendes. Por exemplo, na questão do transporte público, o que que o tribunal apurou até agora, o que que está errado, o que que pode ser feito para consertar? Aí é outra prova do quanto o tribunal ajuda as gestões quando ele faz um trabalho preventivo. Quando eu cheguei, Deile, no tribunal em janeiro de 23, na presidência, essa questão do transporte coletivo estava o caos, reclamação generalizada. O que é que fiz? Chamei a diretoria de fiscalização, fizemos uma reunião e chegamos à conclusão que o ideal era fazer uma auditoria operacional. O que seja, nós queríamos ir às causas. O que é que está causando o colapso do sistema de transporte de Teresina? Porque aqui no Piauí, e no Brasil, de modo geral, é assim, as pessoas emitem muito opinião porque eu acho. Não pode ser eu acho. Você tem que saber o que de fato acontece. Então, o tribunal fez uma avaliação desde 2014 sobre o que acontecia e aconteceu em termos de transporte coletivo. A auditoria apresentou situações as mais variadas, até notícias boas trouxe. Por exemplo, uma delas é que ao longo desses anos foram investidos 800 milhões em corredores, que é asfaltamento para os ônibus passar, em paradas de ônibus que não tinha, terminais de interligação, e esse investimento foi correto. Aí há de se perguntar, e por que que eles terem sido corretos, o resultado não foi bom? Explica-se. Quando a prefeitura de Teresina, na gestão do prefeito Firmino Filho, optou por fazer aquele estudo de interligação das redes, Integração, a né? integração dos ônibus, a decisão foi acertada. Aquilo ali foi feito com engenharia de tráfego, como é em todo lugar bem-sucedido do Brasil. Foi feito os corredores, foi feita as paradas. Resultou que antigamente uma pessoa gastava 3 bilhetes, passou a gastar 1. Tudo isso foi acertado. Qual foi o grande problema? O sistema foi implantado ao longo de uns anos, a execução disso, corredores, paradas, mas quando veio finalizar-se foi no final do ano de 2020 para se colocar em prática no início de 2021, coincide com a pandemia. Ora, você vai testar um serviço bem num período que não tem passageiro, cria-se a falsa impressão que é o modelo que foi escolhido que é ruim, quando não era. O que aconteceu é porque naquele momento ali não tinha passageiro, não tinha. Como é que você pode botar ônibus se não tem passageiro? Quem é que vai fazer o custeio disso? E aí o que é que acontece? 2022 a pandemia começa e termina o ano da eleição. Aí ganha aquela conotação política. É porque o sistema de transporte
foi escolhida uma forma errada, aí grande parte da população já erradamente, já parte do princípio que foi a interligação, que foram os terminais, que foram os corredores que fizeram dar errado. Foi não. O sistema foi adequado através de engenharia de tráfego, os investimentos foram feitos, o que faltou mesmo foi do período que era para funcionar passageiro. Quando a outra gestão chega, ela já chega meio que desacreditando daquela escolha feita. Ou seja, ao invés de dar continuidade, é como se aquele ali, a interligação das paradas, tudo perdeu efeito. Tanto é que quebraram o vídeo de parada, quebraram tudo, e os problemas só se agravaram. Então o tribunal chegou à conclusão que o que causa o grande problema do transporte coletivo é a falta de passageiro. Cada ano que passa, Ney, parece brincadeira. A população aumenta e o número de passageiros diminui no ano. E os custos estão ou os mesmos ou maiores. Então, qual foi o reajuste que houve na tarifa ao longo desses anos? Não teve. Subiu petróleo, subiu custos de pneu, de carros, subiu o salário de servidor. Então, como é que com a mesma arrecadação você faz um serviço de qualidade? Aí o que é para fazer? É para você botar isso nas costas do povo, se quem usa é o povo pobre, não pode aumentar a passagem, porque o povo pobre não tem dinheiro para pagar. E o que é que acontece? Para o transporte público de Teresina funcionar bem, tem que aumentar o subsídio. Não tem outra saída. A auditoria comprova que Teresina tem peculiaridades diferentes até das outras capitais do Nordeste. Como, por exemplo, nas outras capitais do Nordeste, os perímetros por onde os ônibus passam é mais povoado, tem mais passageiros e os trajetos dos ônibus nas linhas específicas são menores. Essa lógica de Teresina se espalhar, ela criou esse problema. Ela cria uma lógica de se expandir para onde tem menos passageiro que nas outras capitais e, consequentemente, a ausência de passageiro colapsa o sistema de bilhetagem. Pra você ter uma ideia, agrega-se a isso sistemas eficientes como o Uber, o 99. Quem é que tem dúvida que, por exemplo, num bairro morando 3 pessoas numa mesma rua e trabalham no centro, é melhor aquelas 3, 4 pessoas, elas 4, alugarem um Uber, pedir um Uber e dividir por elas 4 para ir e voltar no conforto do carro ou ir de ônibus. O preço sai praticamente a mesma coisa, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos e com qualidade. E num transporte que não é de ônibus. Então, para o transporte público funcionar bem, necessário se faz atacar as causas. Atacar as causas nesse momento é o que a auditoria constatou. Com subsídio e tudo, a arrecadação da bilhetagem era 9 milhões e o custeio de transporte coletivo é 14. 9 milhões não cobrem a despesa de 14 milhões. Faltam 5. Falta 5. Então, para funcionar bem, medidas alternativas têm que ser tomadas. É entendimento entre o governo do estado e prefeitura no sentido de o estado reduz ou isenta o IPVA, paga aquelas gratuidades que a lei cria gratuidade, e é justo criar gratuidade, mas alguém tem que custear. Então, nessa lógica, você vai subsidiar e aí vai poder dizer que os ônibus podem ser de melhor qualidade, vai passar de 15 em 15 minutos, mas com arrecadação menor, não, tem que atacar as causas. Então, considero uma sinuca de bico, porque acabar com gratuidades para diversas categorias de profissionais, não só de estudantes, vai ser um problema. O governo reduzir imposto e ICMS, outro problema. A prefeitura disse que não tem dinheiro para aumentar o incentivo que dá o transporte coletivo. Então, um problema sério, Se né? você tinha naquela época uma deficiência de 5 milhões, se estado e município se interligam, ou seja, na redução de ICMS para combustível, ou seja, na redução de IPVA, a prefeitura aumenta seu subsídio, o problema tem que resolver, que as outras capitais fizeram isso e resolve. Então, é possível resolver. Agora, é fácil? É não. A prefeitura de Teresina é fácil para ela pegar 5 milhões e colocar a mais, ela tem, o dinheiro é o mesmo, ela tem que tirar de um lugar e botar outro. Então, é fácil para a prefeitura? É não. O problema é complexo. É fácil para o governo do estado simplesmente alocar esse recurso? Então, aí onde eu digo, os desafios são grandes, mas aquela lógica de interação, o órgão de controle estudando e chegando às causas, você vai chegar à solução. Para chegar à solução, tem que chegar às causas. É como aquela história da febre. A febre aparece no corpo porque ela diz que tem alguma infecção no organismo. Eu tomar o remédio para a febre, eu tomo daqui 6 horas a febre vai voltar. Se eu tomar para a infecção, aí não vai ter a febre. Então eu tenho que corrigir a causa, não é o efeito. Conselheiro Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e a questão da coleta do lixo na capital piauiense, da limpeza, o tribunal tem um estudo, tem alguma recomendação à prefeitura?
Todas as vezes que a municipalidade procurou o tribunal com sua competente diretoria de infraestrutura tem orientado, no sentido de fazer e finalizar essa licitação para que a escolhida no processo de concorrência justo possa prestar serviço. Eu creio que, foram dados passos grandiosos no sentido de resolver esse problema e creio que numa questão de poucos dias isso vai estar, graças a Deus, é meu sonho, definitivamente resolvido. O que é que há, conselheiro, que geralmente quando é feita uma licitação, às vezes na prefeitura de Teresina, no governo do estado, em outras prefeituras ou em outros órgãos, uma empresa, uma construtora que não conseguiu vencer aquela licitação, recorre à justiça e todo o processo fica parado. Essa lógica que eu digo, tem que saber o que é que está causando isso. Por que que o tribunal tem questões assertivas com isso? Porque tem um departamento, tem uma diretoria especializada nisso, de engenharia, entendeu? É você falar do que você efetivamente conhece. Então essa diretoria de infraestrutura, ela vai nas causas. Então as orientações que ela dá, elas são no sentido que o bom senso recomenda que devam ser seguidos, porque técnicos, não é um técnico, não é 2 técnicos os mais variados que estudam, debruçam sobre o problema e dão um direcionamento indicado. Deixando a prefeitura de Teresina um pouco de lado, vamos voltar às prefeituras do interior. Foram inúmeras as queixas e reclamações com relação à contratação de cantores e bandas aí a 800 mil, R$ 1 milhão, e a argumentação de que a prefeitura não tem esse dinheiro todo para gastar pagando uma banda, um cantor. Que medida o Tribunal de Contas adotou ou recomendação? Eu começo nele, respondendo a sua pergunta, dizendo o seguinte: eu nunca tinha visto uma anomalia, em termos de gestão pública com essa história de emenda parlamentar. Eu acho que é um problema grave, acho que o ministro Flávio Dino agiu com rigor, com sabedoria e com urgência, porque o que está acontecendo, ele é que as emendas parlamentares, na forma como estão acontecendo, você está criando um executivo dentro do legislativo. O papel do legislativo não é ser executivo. Quando você se candidata para o legislativo tem 3 funções importantes: legislar, reivindicar e fiscalizar. Quando você coloca que de cada a projeção nesse sentido, de cada R$ 3 para investimento, um vai para o poder Legislativo. legislativo indicar. Aí eu lhe pergunto, como é que se pode falar em política pública se um terço desse recurso vai destoar da política pública? Eu não estou dizendo que vai destoar, por outro motivo que não seja, você não vai fazer a unificação para o fim que se busca. Cada um vai individualizar suas ações. E olha como os males começam a surgir. Com base nisso aí, começou a se colocar dinheiro para festas. Esses cachês passaram a ficar altamente caros. Não se via falar em tempos pretéritos, banda cobrando 1.200.000, 1.500.000. Nele está numa gravidade tão grande que um cantor vai para uma cidade, ele já chega num jato. Do local que ele chega, ele já vai para o show. Do show, ele já volta para o jato, de preferência para ir para mais 2 shows, numa noite faz 3. A R$ 1 milhão? 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000. Aí eu te pergunto, quando você está fazendo esse tipo de escolha, você está prestigiando a cultura local? Talentos, nós temos os mais variados. Eu vou fazer aqui uma pergunta: será que Ivete Sangalo, que é uma cantora excepcional, essas bandas sertanejas são bandas excepcionais, ninguém tem dúvida da qualidade dela. Mas será que eles se tornaram famosos porque eram bons? Ou são bons porque são famosos? Eles se destacaram em pequenos pubs na sua cidade, em Goiânia, em Salvador, e por serem bons, ganharam projeção nacional. Quantos artistas nós temos aqui no Piauí que com estrutura podem ganhar projeção nacional? Será que uma festa, para ela ter essa grandiosidade, ela precisa ser com alguém já com fama? Uma festa prestigiando os talentos locais, eles são, inacessíveis nesse quesito de gerar na população uma grande, certeza de que foi um grande show. Então essas lógicas começam a colocar em dúvida, a própria capacidade do gestor de avaliar as prioridades. Começa a jogar na população
uma falsa impressão de que aquilo seja uma medida acertada. Eu lhe pergunto, a gente chega às vezes numa comunidade pequena, tá as pessoas caminhando no meio da rua, no meio da BR, e não tem um parque ecológico. Numa cidade pequena, onde terrenos não são caros, você pode comprar uma área de 5, 10 hectares, fazer um parque ecológico, aquilo é para a vida toda. Quanto sai um parque ecológico desse? Você vai plantando, cada vez vai ampliando o parque, cria uma quadra de beach tênis, cria um campo de futebol, cria uma quadra de vôlei, cria uma área verde para acompanhamento, integração das famílias. Quantas escolas você pode transformar em tempo integral, que vai gerar nas populações, por exemplo, um pai, às vezes, para sair de casa, ele tem que trabalhar sozinho. A mulher não pode trabalhar porque não tem que deixar os filhos. Se cria a escola de tempo integral, marido e mulher podem trabalhar porque a escola fica no tempo integral. Será que um recurso aplicado em escola de tempo integral não é mais bem aplicado do que numa festa que dura apenas poucas horas? Que aí quando você junta com contratação de banda, com estrutura de show, com tudo, tem festas que chega de estrutura de um evento desse chega a 12 milhões. Eu não estou com isso desconhecendo que tem realidades diferentes. Por exemplo, você pega uma cidade como Salvador, como Recife, como Olinda, como Rio de Janeiro, tem tradição em ter festa de carnaval e o que o poder público faz de investimento volta, retorna. Por quê? Porque são hotéis cheios, empresas que, eh, vendem produtos mais variados, aquilo ali gera receita. Mas festas no Piauí, em determinado município que elas não conseguem chegar fora daquela microrregião, qual é a agregação que elas vão ter nessa proporção? Não é que não tem algum, mas para poder tirar um investimento dessa monta, não vai ter. Então quer dizer, é a questão de otimizar os poucos recursos. Os recursos não são suficientes para tudo. E você vai pegar e deixar de priorizar educação, saúde, saneamento básico para financiar esse tipo de coisa. Então eu entendo que essa questão de emenda parlamentar, ela contribuiu muito para isso, porque, gerou, inclusive, uma alta nesses cachés. A própria PPM se reuniu agora e chegaram à conclusão de que eles mesmos que editaram lá no sentido de que nenhuma atração deva ser maior do que R$ 350.000. E o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público de Contas editou uma nota técnica explicitando tudo isso. Em que condições esses recursos vão ser aplicados como uma forma de coibir abuso. Os 350.000, nada além. Não, há uma nota técnica nesse sentido de fazer menção a essa lógica da PPM. E dizendo que há possibilidade de ser numa linha diferente, mas com licitação, ex explicitação por que que esse cantor justifica aquilo ali. É, então tem toda uma lógica de fundamentação para poder fazer. Presidente Kennedy Barros, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Agora, essa história de emenda parlamentar é uma forma do Congresso Nacional sequestrar o presidente, deputados estaduais, os governadores e vereadores, os prefeitos, porque se não houver a emenda, eles param o trabalho. Há até pessoas que não estão no exercício do parlamento e que estão destinando emendas. Com todo o respeito aos parlamentares que indicam emendas para áreas acertadas, mas eu entendo que o volume de recurso que está sendo despejado nesse tipo de atividade foge à lógica. E fiscalmente gera problema para os orçamentos e cria, no meu entendimento, a maior das anomalias. Cria um executivo dentro do legislativo. O executivo ele tem uma função constitucional afeita ao que é legislativo. O executivo tem uma situação específica, afeita ao executivo. Eu não posso criar um legislativo no executivo, um executivo no legislativo. Não está correto. Então, no meu entendimento, é uma anomalia institucional. Conselheiro Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O senhor, pelo tempo que o senhor está conselheiro e presidente do tribunal, o senhor tem percebido que a população, de uma forma geral, em todas as suas classes, tem acompanhado o trabalho do tribunal, tem colaborado com essa fiscalização? Cada dia que passa, essa integração aumenta e cada dia que passa, os gestores tomam mais consciência da responsabilidade. Uma vez que os tribunais, uma vez que os ministérios públicos, uma vez que as controladorias estão acompanhando no par e passo. Então, esta lógica do exercício da cidadania e do exercício das missões institucionais tem contribuído para isso. Eu atesto que está acontecendo sem nenhum medo de estar errado.
Pelo celular, pelo computador, qualquer pessoa. Todos os aspectos. A a participação tem sido, abrangente e o número de pessoas que se interessam mais, que aparecem mais no tribunal, que discutem mais os problemas, quando o tribunal se desloca, as pessoas procuram, participam dos encontros, mudou. Tá melhor nisso aí. Dá para acompanhar a tramitação de um recurso que saia de um ministério em Brasília para qualquer prefeitura do Piauí, pela internet, pelo celular, pelo computador? O ministro Flávio Dino, dentre as determinações que foram dadas e encaminhadas a cada Tribunal de Contas, é para que tudo isso seja no campo da transparência e da publicação. Não havendo, já é falha insanável. Falha insanável quer dizer que o cidadão ou a cidadã Vai já ter vai problema, ter problema vai ter jurídico. problema, vai ter problema. Conselheiro Kennedy Barros, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, muito obrigado pelo senhor ter atendido ao convite da nossa produção, ter tirado um valioso tempo da sua valiosa agenda de trabalho e ter estado aqui conosco, estreando no nosso GP1 Podcast. Eu quero parabenizar o portal pela iniciativa, parabenizar você, Ney, e toda a sua equipe, pela grandeza de um programa dessa natureza. Eu acho que o podcast dessa natureza vai gerar cidadania. A imprensa, eu digo muito, ela tem um poder de fiscalizar, de formar e de informar. Então, o espaço que a imprensa tem dado ao Tribunal de Contas para conversar com a população já demonstra essa vontade que o tribunal tem de interagir e demonstra o quanto a imprensa tem cumprido seu papel. Então, essa parceria que envolve sociedade organizada, ela é também se refere à imprensa. A imprensa é um forte controle social, ela é um verdadeiro sistema de fiscalização. Então, todos juntos, no mesmo propósito, dando o melhor de si, as coisas tendem a produzir mais resultados, a mais cidadania e mais dignidade para o povo através de serviço público de qualidade. Obrigado pela atenção e sucesso ao senhor na empreitada como conselheiro e como escritor. Prazer. Foi uma conversa muito importante para esclarecer o trabalho do Tribunal de Contas do Estado e mostrar como a fiscalização dos recursos públicos interfere diretamente na vida de todos nós. Tenho certeza de que quem nos acompanhou saiu entendendo melhor o trabalho, o papel do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eu sou Neile Castelo Branco e este foi o podcast GP1. Até o nosso próximo encontro.